E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e diz a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com o povo em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. As entradas do mar é a mente das pessoas. Os cinco sentidos. E o Maia são as pessoas. Aí tá aqui, ó, no coração dos mares estão os teus termos, o entendimento. Esse tiro aí é como simbolizando Satanás. E a questão dos que te aperfeiçoaram, através dos ministros dele, né, que caiu com ele, não veio toda essa questão de levantar ele como Deus, e ele ter um reino. Assim, no coração dos mares estão os teus termos. No coração é o entendimento, né? Já formou um entendimento dele ali na mente. Aí fala assim: os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. Ou seja, deram lugar para ele no corpo, para fazer o intento que ele colocou na mente das pessoas, pelo entendimento que ele colocou. E aí tá aí a formosura dele, a manifestação dele na carne, na matéria. Mas é tipo assim, sabe? Através dos ministros dele foi que veio fazer tudo que as pessoas desenvolveram, essa vida dele na carne, através dos corpos. Fabricaram todos os teus convéses de faias de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Cedro do Líbano ali são as pessoas importantes. Eles fizeram essas pessoas, pegaram essas pessoas importantes aí, a construir as coisas, ou seja, dar as ideias. Essas pessoas importantes aí, no caso, são os anjos caídos, os demônios nos corpos de carne. E através do ensino deles, eles foram começando a construir o império de Satanás. Era levantado um demônio lá do inferno, e esse demônio vinha e trazia uma ideia. E a partir dessa ideia, começava as pessoas a seguir esse rumo, a aprender uma coisa nova. Até então as pessoas não sabiam nada. Aí, vamos dar um exemplo aqui. Veio um demônio lá e ensinou a usar o ferro. Veio um demônio e ensinou a olhar para as estrelas. E aí Satanás foi começando a construir o império dele através desses cedros do Líbano. Ensinou a usar o bronze, ensinou a fazer muitas coisas. E isso vem acontecendo até os dias de hoje. Internet, livros, TV, Wi-Fi, faculdade, filmes, essas coisas. Tudo é demônio trazendo novidades aqui para o mundo, para as pessoas, que são as águas, acabarem se envolvendo com o reino de Satanás. E assim ele fica navegando por toda essa água. Ele fica conduzindo todas as pessoas no mundo dele, no curso do mundo dele. Porque, na verdade, ele só pode fazer alguma coisa no teu corpo quando você consente. Então, ele vai fazer dessa forma, sem você perceber, para que você consinta com a vontade dele. Por isso ele usa dessas formas aí, a teologia, livros, filmes, séries, novelas, a educação nas escolas, faculdades e tudo assim. Sem você perceber, ele tá te conduzindo ao que ele quer, te manipulando através do sistema dele. Para você dar permissão a ele fazer mais e mais. Através da filosofia, essas coisas que foi citadas aqui, né? Ele coloca em você uma ideia. E esse entendimento que ele coloca dentro de você é dele. E aí, a partir desse entendimento, ele pode colocar uma vontade em você. E aí ele vai colocando uma vontade, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa está seguindo um caminho reto. Aí ele quer que chegue a tal ponto. Aí ele coloca uma vontade, vira para a direita. A pessoa vai lá e obedece. Vira mais, a pessoa obedece. Aí ele vai lá controlando a pessoa, como se estivesse num barco, controlando tudo. Só que ele está controlando a humanidade, porque todos andam na carne, todos andam na vontade dele. É igualmente quando a pessoa tem um ídolo do futebol, adoração por aquele santo, e ela vai na romaria, ela vai naquele local de romaria por causa daquele santo que ela cultua no coração dela. Então ela vai atrás daquele time de futebol, ela vai atrás daquele jogador, ela vai atrás daquele cantor. Então ela sai seguindo qualquer coisa que Satanás quiser, desde quando ele coloca o entendimento dentro dela. Ela segue aquele entendimento. E é assim que Satanás conduz as pessoas cegamente, através do entendimento que ele coloca dentro delas, de seguir qualquer coisa que ele quiser. Fizeram os teus remos
de carvalhos de Bazã. O teu convés o fizeram de cipestre, engastado de marfim das ilhas dos quiteus. É que as indústrias, por exemplo, é os remos, é quem embala o comércio aí. Então Satanás ele usou muito o comércio, o dinheiro, né, para fazer as pessoas se movimentar, correr na mão dele. Então tudo se remete ao dinheiro, né? Assim que ele consegue controlar muitas pessoas, através da cobiça do dinheiro. E no caso esses quitins aqui são os que tiram a matéria-prima deles lá, né? Para o que ele está precisando, para assim fazer o império dele, do engano, crescer mais, deixar mais as pessoas afundadas na mentira, no pecado e na ilusão de que estão vivendo. E esse comércio dele é tão assim prazeroso e bom que pega aquele produto lá naquele local onde foi plantado e de repente o produto está no mercado, do mercado está na sua casa. Então ele torna uma vida prazerosa, uma vida confortável, uma vida boa, onde o comércio favorece tudo, o comércio traz tudo. Basta trabalhar e ter dinheiro, e você tem tudo. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura. No caso aqui, as cortinas aqui é as ideias, é o vento que embala o barco lá. Uhum. Então é as ideias que vinha, esses outros demônios aí tinham aquelas ideias. Ele usa o ser humano lá, se o ser humano tem as ideias, agora que vai precisar de alguém que tem grana. Ele vai usar outra pessoa lá que teve a ideia de algo lá que rendeu dinheiro. Então ele vai usar a ideia, chamar essa pessoa para ele, para se juntar e fazer aquele plano, aquele império ali. Vamos citar o exemplo de um desses navios de cruzeiro. De onde veio essa ideia de fazer um navio que é do tamanho de uma cidade, para carregar o mundo dentro desse navio? De onde veio essa ideia? E o tanto de dinheiro que eles conseguem com aquelas pessoas que estão viajando naquele navio. Então sempre os anjos caídos, eles vão trazer ideias para crescer o império do anjo caído. E consequentemente também tirar dinheiro das pessoas, para eles ter boa vida no império deles. Como você vai ver mais para frente, ele vai precisar de quem? Do que inventou o ferro, do que inventou o pano. Vai precisar dessas pessoas para poder formar o navio dele. E depois do navio pronto, vai conseguir dinheiro com os que vão no navio, para, através desse dinheiro, eles ter boa vida, eles viver bem na terra. Porque ele consegue ter uma vida boa aqui através dos anjos arrependidos, e ainda ele consegue fazer com que os anjos arrependidos sejam condenados. Ele cria esse império de mentira, os anjos arrependidos não vêm para a palavra, não vêm para a verdade, são enganados e depois se depara com a perdição. E ele ainda é escravo aqui sem saber. Acho que está trabalhando para ter aquilo, mas aquilo ali já é influência do inimigo. E é caso assim, né? O anjo caído, o reino dele é visível. Tá vendo o reino dele? Tá vendo tudo que ele tem? Tá vendo tudo que ele oferece? A pessoa vai fazer uma viagem num cruzeiro desse, num navio desse. Ela vai passar uma eternidade trabalhando para poder comprar aquela passagem parcelado. De repente ela foi lá, passeou, fez o que tinha que fazer, resolveu, voltou para casa. O que ela tem disso? Só contar o que viu, o que viveu? Mas os anjos caídos vai ter todo o dinheiro que ela deu para eles terem uma vida melhor do que a que ofereceu a ela. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti. Esses foram os teus pilotos. Que é os que vão fabricar o negócio lá, né? Vão fazer as obras dele. Fazer as construções belíssimas, né? Belíssimas, irresistível,
que ninguém pode ficar sem ir lá participar ou conhecer aquele negócio. Porque quando tem aqui as agências de turismo, são coisas irresistíveis, que uma pessoa vai lá e ela tira aquela selfie e ela faz questão de mostrar que ela foi lá, provar daquilo, para despertar nos outros o desejo de ir também, conhecer aquilo, provar daquilo, passear naquilo, fazer aquela viagem, fazer aquele turismo. E assim, as ideias de construções que Satanás traz na terra é só para passatempo para os anjos arrependidos viver influenciado com essas maravilhas e depois pegar o dinheiro do anjo arrependido para eles viverem nos seus impérios, nas suas mansões, nas suas belas casas, nas suas boas vidas. Enquanto eles oferecem, através de um navio de cruzeiro, uma única viagem que custou, pode-se dizer, os cabelos da cabeça daquele anjo arrependido, ali foi uma única viagem, um passeio. O anjo caído não. Ele vive, ele não passeia, ele é dono do navio. Então é aí onde fica a situação deles terem tanto saber, tanto conhecimento, tanto entendimento, para trazer tanta coisa na terra, que os anjos arrependidos ficam com a boca aberta sem saber como aquela construção aconteceu. Mas ela é tudo para envolver o anjo arrependido. Roubar o tempo dele, passar o tempo dele, e ele não se atentar para a salvação, não se atentar para a vida eterna. Então os anjos caídos, eles sabem muito bem como enrolar os anjos arrependidos. Nos seus entretenimentos, nos seus lazeres e nos seus prazeres. Os anciãos de Jabal e seus sábios foram a ti para calafetarem as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Aqui é quando a pessoa, ele vai ter um plano, ele fez aquele plano, agora ele vai fazer um plano como atrair as pessoas para ir lá, para arrancar dinheiro das pessoas, arrancar para aquele plano não ir à falência. Então é as ideias que ele vai dar, ele vai para a televisão fazer comercial, ele vai fazer os planos dele igualmente, as parcelas de prestação que foi inventado isso aí. Então ele vai fazer essas pessoas, esse que está falando aí, ele está fazendo os planos deles, como permanecer com aquele plano vivo até o final. Aquela cidade do bairro atraiu mais turistas do que aquela cidade. E todos que iam lá não faziam questão de tirar uma foto mostrando para todo mundo que foi lá. Ali parecia um paraíso. Todos que foram lá tinham que tirar fotos mostrando a cidade para mostrar para os outros que foi e despertar nos outros o desejo de ir. Porque aquela cidade era algo assim inacreditável. Por exemplo, a pessoa veio lá e inventou o carro. O que é que eles fizeram com o carro? Ele pegou, depois você paga, morre para pagar um carro, aí eles vão colocar, tem o seguro de carro, IPVA. tem o IPVA do carro, tem a multa que você paga se você tem que pagar o bilhetinho ali no centro da cidade, e tem você vai para a pista lá? Pedágio. Os pedágios. Quer dizer, se você for raciocinar, você comprou um carro, mas você não é dono dele. Se você não paga essas coisas, você não pode rodar. E também calafetaram também as fendas dele, né? Porque nem tudo aqui nesse mundo é maravilhoso. Então ele traz coach, outras diversões, outras coisas para a pessoa se envolver, que ao mesmo tempo dá dinheiro para eles, dá uma vida melhor para eles, mas continua deixando o anjo arrependido ainda preso no sistema dele. Trouxe videogame para quem não gosta de ficar indo no iate, trouxe série para quem não gosta de jogar videogame. Então ele sempre está ali trazendo ideias para prender os anjos arrependidos aqui no sistema dele, para dar uma vida boa para eles, enquanto que o anjo arrependido está nessa vida recebendo suas migalhas e ainda é condenado se continuar acolonhado com eles, né? Viver essa vida que os anjos caídos oferecem para o anjo arrependido.
É, Então Satanás é o piloto desse navio, que é esse mundo. é. Então, quando ele fez aqueles gigantes navios de cruzeiro, ali ele está só mostrando o pequeno mundo dele, como funciona aqui fora. Lá tudo está no comando dele, tudo está no poder dele. Lá faz exatamente o que ele quer. Porque quando compra uma passagem daquela, já vê o roteiro. Para onde vai, o que vai fazer, o que não vai, o que não pode. Então a pessoa vai seguir um roteiro. Então quando a pessoa vai no navio daquele, ela já está ali naquele navio, é uma representação do reino dele aqui fora, e como todos os anjos arrependidos têm que seguir o roteiro dele, fazer exatamente o que ele quer, sem fugir das regras. Aí tomando o exemplo do iate, né? O anjo arrependido vai naquele iate, mas quem foi que botou na vontade dele ir no iate? Quem colocou esse pensamento? Quem colocou essa vontade de ir para um iate, passar as férias lá? Foi Satanás. E a pessoa obedece ele e acaba obedecendo à morte. Os persas e os lídios e os depute eram no teu exército, os teus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti. Eles manifestaram a tua beleza. Então essa parte aí é os defensores das ideias de Satanás. Que ele bota aquela ideia e vem um contra. Aí ele vai lá e defende. Por exemplo, Deus está mandando os sinais daí da vinda dele. Aí o que é que os defensores, o escudo de Satanás? Ele vai dizer que é a tal do aninho, colocar, é o clima, Aquecimento global, mas é Deus mostrando os sinais da vinda dele, que vai vir destruir tudo, para o povo alertar, vir para a salvação, mas os defensores vão defender quem? Satanás, vai camuflar as coisas. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas tuas torres penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Aqui como é os muros aqui, os filósofos, né? Esses filósofos aqui ensinam você a pensar. E quando você está pensando, você está consultando o anjo caído, Samael. Porque ele vem através dos pensamentos, mas ele não vai falar você faz isso, você faz aquilo. Ele vai vir daquele jeito. E se eu fazer assim? E se eu for ali? Eu tô com vontade de comer isso. E é assim, a pessoa vai se consultando a si mesma e acaba sendo enganada. Que eles têm resposta para tudo, desculpa para tudo, eles sabem tudo. Eles são um monte de camufladores e mentirosos, que camuflam tudo que é da parte do Eterno para defender Satanás como Deus. Assim como Moisés e Arão foi lá mostrar os sinais de Deus. Aí veio os magos do faraó e também foi lá e replicou. Então eles sempre vão vir com uma desculpa falando, não, isso daqui é do mundo mesmo, daqui é natural que aconteça. Mas não, ele foi um sinal de Deus. E aí em quem você acredita? Acaba acreditando no faraó do Egito. Então os cientistas são os bruxos e os magos do faraó, que quer camuflar tudo que o Eterno fez, atribuindo as mentiras e o ocultamento do anjo das trevas, para ter ele como Deus. Aí o que o Deus das trevas disse, os cientistas vêm e batem o martelo, diz que é verdade. O que a natureza mostra que foi o Eterno que fez, aí os bruxos, os cientistas, o anjo caído vem e desmente, igual no caso de Moisés. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de riquezas, com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam em tuas feiras. Então aí já tem um negociante aí, ó. É o que inventou essas coisas aí, ferro, chumbo, essas coisas. Como é que ele vai montar o império dele sem ter os materiais? Então ele usou, já tem esse camarada aí que ele já inventou essas coisas. Ele que ensina a trabalhar nesses materiais aí. Ele que trouxe o entendimento de como manipular esses materiais para assim eles poderem fazer o que eles quiserem de acordo com o plano deles. E tem mais uma coisa.
Esse pessoal vem da descendência de Caim. Caim foi o filho de Adão e Eva que matou o irmão, para o irmão não ter descendência e não gerar filhos para o Eterno. Então, enquanto Abel morreu, Caim, com a sua esposa, gerou filhos para Satanás. E Caim foi o primeiro adorador de Satanás. Trocou o Eterno por Satanás, o anjo caído. E o anjo caído, ele adorava como o sol. Ele não aceitou o Eterno que ele via como único Deus. Ele aceitou o anjo caído como Deus na vida dele. E o anjo caído mandou ele adorar o sol. E assim ele foi, ser adorador do sol. Então Caim foi o primeiro religioso, foi o primeiro adorador de Satanás, servo de Satanás, e foi o primeiro que aceitou o sol como Deus na vida dele. Então a semente maligna de Caim está por toda a terra até hoje, servindo o sol, servindo o anjo caído, como Deus Sol. Como um exemplo, por exemplo, como é que o ser humano, ele sabe que lá embaixo, não sei quantos 1000 metros embaixo da terra, vai ter petróleo e ia ter aquelas coisas lá. Como é que o ser humano aqui na terra ia saber disso? Se não foi um anjo caído que veio falar isso para ele? Como é que ele soube manipular a terra ali e tirar da terra, tirar o ferro? Se não foi um demônio fazer aquilo. O ser humano em si não vai ter essa ideia. E de onde o homem tirou a ideia de outros habitantes da terra? De onde? Quem veio dizer a eles? Essa história de homem sábio, de onde veio isso? Quem veio dizer para o homem que antes dele houve esse ser chamado homem sábio? De onde veio essa ideia? Quem veio dizer ao homem isso? Quem veio dizer ao homem que a terra foi do Big Bang, de uma explosão? Quem veio dizer ao homem que ele foi do macaco? Ele foi a evolução do macaco? Quem veio dizer ao homem? E esses homens aqui da terra que andaram falando essas coisas, quem disse para eles? De onde eles tiraram o que eles diziam aqui na terra? A teoria da evolução. De onde ele tirou essa teoria da evolução? Quem disse para ele? Quem foi o moço da teoria da evolução? Então, quem disse para esse homem sobre a teoria da evolução? Quem disse? Livros que ele estudou? Livros de quem? Quem deixou esses livros escritos? A inspiração veio de onde para escrever esses livros? Então, a resposta, fundamento, alicerce, anjos caídos. Esses homens muito conhecedores, muito cheios de sabedoria, que trouxeram revolução para a terra, anjos caídos. Porque um anjo arrependido nunca, jamais teria uma condição dessa de responder ou saber assuntos que ele nunca ouviu da parte de ninguém na terra. Então os anjos caídos, que são da parte de Lúcifer, eles sim, porque eles se rebelaram contra o Eterno. Então eles vêm aqui na terra e eles fazem o que eles querem. Eles fundam o que eles querem, eles trazem o plano que eles quiserem. Porque aqui é o reino das trevas, o reino de Satanás. Então esses homens falaram sim, mas não com conhecimento humano, conhecimento terreno, mas com conhecimento das trevas, dos anjos caídos. Eles que vieram na terra falar a história do heliocentrismo. Anjo caído falou isso, que a terra gira em volta do sol e que a terra gira em torno de si. Anjo caído trouxe essa teoria, porque na prática isso não é verdade. Então eles trouxeram a teoria da terra girando em torno do sol e a terra girando em torno de si mesma. E eles trouxeram essa ideia que é a terra que gira e a terra sai girando. E os astros giram em torno dela. Então a terra não gira em local nenhum, em momento algum. Nem em torno de si, nem em torno de nada. Ela é parada. Exatamente onde o Eterno colocou ela, parada. Sem dar volta nenhuma em torno de nada, nem tampouco em torno de si mesma. É a lua e o sol que é fora da terra e gira.
O movimento é da lua e do sol. O movimento não é da Terra. Não existe Terra girando no espaço, com astros girando em volta dela. Essa teoria foi dos anjos caídos. Porque o anjo caído, Lúcifer, não é o Sol. Então quem gira em torno dele? Os ministros dele, em obediência a ele, a fazer a vontade dele. Então quem trouxe esse entendimento da Terra foi o anjo caído e seus ministros, representando ele como o Sol, o centro de tudo. E os seus ministros girando ao redor dele. E também não existe vida em nenhum planeta. Não existe. Não existe vida fora dessa Terra, a qual vocês estão habitando. Unicamente, exclusivamente, só existe vida nesta Terra, aonde vocês estão. Fora dessa Terra, não existe mais nada de vida. Porque a causa dessa Terra foi a causa do jardim, foi a causa dos anjos arrependidos nascer aqui por causa da rebelião de Adão e Eva. Então teve um propósito para esta terra e para haver habitantes nela. O resto, tudo é anjo caído que vem na terra mentir. Então a partir de hoje vocês sabem, a terra não é redonda. A terra não gira em torno de si nem em torno do sol. Não gira em torno de nada, ela é parada. O sol e a lua é fora, quem gira é o sol e a lua. E a terra não tem bilhões de anos. O anjo caído e seus ministros fala que a Terra tem bilhões de anos para vocês se perderem, vocês não terem uma localização e vocês ficarem perdidos em uma Terra de bilhões de anos. Nunca existiu bilhões de anos a Terra. A Terra tem aproximadamente 6.000 anos. Por que o Eterno vai vir destruir? Por que o Eterno vai vir acabar com a Terra? Com o seu juízo final, com o seu julgamento, porque ele contou exatamente 6.000 anos. E já estão se findando os 6.000 anos. Então 6 bilhões de anos da Terra, isso não existe. O anjo caído trouxe para que vocês não se localizassem, ficassem perdidos no espaço. Como ele diz, que vocês são poeira do espaço, e vocês estão perdidos no espaço. Por isso ele trouxe esses bilhões de anos de existência da Terra. Não existe. E ninguém é poeira no espaço. Ninguém está perdido no espaço. Estão exatamente dentro dessa Terra. E tem um propósito e um fim pelo que estão aqui. E para que estão aqui? O propósito é salvação e vida eterna. Pela palavra do Eterno, Yahushua. E o mais que vocês ouvirem fora das Escrituras Sagradas, fora dos 2 canais, Espírito Santo Ministro e azeite na lâmpada, são os anjos caídos, trazendo confusões para perturbar vocês, para confundir vocês, anjo arrependido, e vocês perderem a salvação e a vida eterna. Porque o propósito deles é esse, confundir vocês, para que vocês se percam. Javã, Tubal e Mesaque eram teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam pessoas de homens e objetos de bronze. Aqui é no tempo dos escravos, as pessoas trabalhavam na marra para aquelas pessoas lá. Eles eram escravos. Hoje o escravo qual é? O salariado. Eles fingem que estão pagando nós o necessário e não está, mas está nos roubando. Então nós somos escravos, trabalhando para poder se alimentar. É o escravo moderno. E sustentar os anjos caídos. O Eterno vai explicar mais algumas coisas. Essa história de evolução, teoria da evolução, que o homem veio do macaco, outra mentira dos anjos caídos e do anjo Lúcifer. O caso dos macacos é o contrário. Homens que viraram macaco, não macaco que evoluiu e virou homem. A história é totalmente ao contrário. Homem que virou macaco. Por que homem virou macaco? E homens que viraram elefante. Por que homens viraram elefante e viraram macaco? Porque na Torre de Babel, através de Nimrod, eles começaram a afrontar o Eterno, construindo a torre. E eles afrontavam o Eterno, dizendo que ia invadir o céu, ia colocar seus altares lá em cima.
E eles atiravam flecha para cima, para acertar o Eterno lá no céu. Então o Eterno veio lidar com eles, tratar com eles. Confundiu as línguas deles. Há variedades de língua. Não foi o homem quem criou, não foi o homem que trouxe. O homem acrescentou, aumentou, mexeu no que lhe pertencia a ele. Há variedades de língua. Foi o Eterno, quando ele veio confundir as línguas, lá na Torre de Babel. E quando ele veio confundir as línguas, para que eles se separassem, porque eles estavam amontoados ali, com uma afronta contra o Eterno. Então o Eterno veio, confundiu as línguas deles, destruiu a construção, e homens que estavam atirando flechas para cima, querendo acertar o Eterno, querendo acertar o reino do Eterno, ele transformou em macaco e transformou em elefante. Elefante e macaco eram pessoas que estavam na Torre de Babel e afrontaram o Eterno, atirando flechas para tocar o reino, que nunca, jamais ia tocar. Mas era uma afronta, agir de tal forma com o Eterno. Então o Eterno transformou eles em macaco e em elefante. Quando as pessoas dizem por aí que o elefante é o animal mais inteligente, e também fala algumas coisas dos macacos sobre a semelhança entre humano, o anjo caído unicamente fez a semelhança de forma contrária, de forma errada. A semelhança não é o macaco assemelhar o homem, é o macaco ter sido um homem. E o elefante também era um homem, foi transformado em um elefante. Agora vocês têm a verdade, agora vocês sabem a verdade. Acreditem na mentira se quiser. Se vocês quiserem continuar na mentira, vocês acreditam, mas a verdade vocês têm. Essas são umas das mentiras, do fundamento do anjo caído. E não existe teoria da evolução, que os animais evoluíram. Não existe. Existem laboratórios fechados, laboratórios trancados e misturas de DNA. É isso que acontece. Quando eles vêm com essa história de lá para cá, que existe a evolução, que um animal evoluiu disso, um animal evoluiu daquilo. Olha, no tempo de Noé, antes do dilúvio, que na verdade não foi o tempo exatamente, o tempo de Noé, antes do dilúvio, já havia essa mutação genética, já havia a mistura de DNAs, já existia. Isso não é novidade. Para o Eterno, não. Mas para vocês que andam acreditando nele, sim. Mas para o Eterno, a mutação genética não é novidade. Isso aconteceu antes de Noé. Antes da arca de Noé. Antes da destruição. A destruição foi exatamente por causa da mutação. O Eterno destruiu o mundo com água, o mundo antigo, exatamente por causa da mutação. E por que veio a mutação? Por causa dos anjos sentinela, que desceram na terra para ajuntar com mulheres. Já começou a mutação daí. Depois os filhos deles nasceram gigantes. E outros filhos deles, filhos dos gigantes. E coisas que os filhos deles faziam, misturar um animal com outro animal. Então isso não é novidade para o Eterno. Isso é coisa dos anjos caídos e de Samael, o anjo caído. Hoje, pelos laboratórios fechados, trancados, onde vocês não têm ideia, onde vocês não sabem, eles fazem a mesma coisa. Quando vocês começam a perceber alguma coisa, algum animal estranho, alguma coisa que apareceu diferente ali, foi dos laboratórios deles. Eles fazem as mesmas práticas, eles fazem as mesmas coisas, para quando eles virem com a teoria da evolução, vocês acreditar. Então nunca existiu evolução. A galinha sempre foi a galinha. O cachorro sempre foi o cachorro. O cavalo sempre foi o cavalo. Nunca o Eterno fez mutação nenhuma. Nunca ele de uma espécie gerou outra espécie. O que ele disse na palavra dele, para não fazer encher,
para não juntar um animal com a espécie de outro animal. Ele disse isso. Agora, os anjos caídos de Samael, eles fazem o que eles querem aqui nessa terra. Eles misturam tudo. Espécie com variedade de outras espécies. Gênesis com variedade de outros gênesis. Então, eles fazem todo tipo de mutação, todo tipo de evolução. E eles apresentam a vocês como uma forma de uma evolução que vocês evoluíram. De onde? De quem vocês evoluíram? Bom, da ideia dele, ele evolui tudo. Mas vocês não foram evolução de lugar algum, de nada. Vocês foram anjos criados pelo Eterno, que simplesmente ouviram ele lá no reino. E foram rebeldes igual ele. Vocês tiveram uma chance. Vocês se arrependeram lá em cima, no reino. Eles não. Eles são anjos que morreram. Perderam a vida eterna, perderam a eternidade. Eles não passam de anjos mortos, que vão ser lançados no lago de fogo. Agora vocês, anjos arrependidos, vocês têm uma chance. O canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. E a palavra do Eterno. Essa é a chance de vocês sair de toda mentira dos anjos caídos de Samael. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias cavalos, cavaleiros e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o comércio da tua mão. Dentes de marfim e madeira de ébano tornavam a dar-te em presente. Que a ilha é um monte de pessoa reunida num único propósito. Ah, sim, maravilha. Interessante. E mais pra frente você vai ver que ele vai falar, alguém fez um ferro, alguém fez isso. Ah, sim. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Então dava essas coisas aí em troca daquilo, da outras coisas que ele queria. Ele fazia as trocas. Quer dizer, alguém precisou do ferro, como ele teve a manufatura, ele vai lá e compra ferro na mão daquelas outras pessoas, aquelas outras empresas lá. Como não tinha dinheiro, eles trocavam essas coisas aí. A manufatura é as trocas que eles fazem, que hoje é dinheiro. Então, o costume de antigamente é o costume de hoje, do comércio, né? E quem trouxe isso foram os demônios, para edificar o reino de Satanás. Que por isso que inventou cidades, essas coisas, porque quem está na cidade não vai ir para o campo plantar para comer. Então eles vão ter que trabalhar para eles, nas fábricas, para poder se alimentar e comprar o alimento. Então a própria... um demônio que foi erguido lá do inferno para vir trazer essa ideia de reunir as pessoas que estavam no campo separadas, né, num local só. Aí ficava mais fácil dele manipular as pessoas, porque agora tá todo mundo junto, não tava cada um separado. E também vivendo por conta. Né? Quando as pessoas estavam no campo, elas tinham lá suas plantações, matavam um animal ali, comia carne, galinha tinha ovo, e aí por aí vai. Então elas não necessitavam tanto de dinheiro. Mas aí Satanás trouxe essa ideia de trazer todo mundo para a cidade. Agora todo mundo é dependente dele. Sempre ele caçou um jeito de mandar nas pessoas de uma forma unida. Tipo, a Torre de Babel. Eles nunca desistiram dessa ideia do domínio e do controle de massa. Então, quando tinha os camponeses, não eram todos que tinham terra. Não tinha lá os feudal, que tinha aquela terra gigante e o povo trabalhava para eles. Então, sempre a terra não foi numa situação assim, onde era bem repartida, bem dividida, cada um tinha o seu pedaço de terra. Sempre tinha alguém para estar no controle, sempre tinha alguém para mandar. Então esse regime veio lá da Torre de Babel. Sempre alguém está no controle, sempre alguém mandar sobre todos. Então, na questão lá do feudalismo, todo mundo não tinha sua terrinha, todo mundo não era camponês. Tinha lá os que mandavam. Tinha uma porção maior de terra e ali mandava. Tinha aquele povo que ia trabalhar para eles. O primeiro movimento não foi esse? Uhum. E aglomerar pessoas e mandar? Uhum. Então sempre alguém queria estar no comando. Aí depois veio esse negócio do rei, né? Quer dizer, sempre alguém... Até o povo do Eterno não quis um rei.
Uhum. Então sempre houve essa condição de alguém estar no comando, alguém está controlando, alguém está mandando. Sempre houve. Isso não seria muito ruim, porque haveria ordem, né? Mas, desde quando os demônios no comando, que ordem vai ter? Que proveito vai ter para alguém? Bom, sempre vai ter proveito para eles, porque o governo do anjo caído é para eles. O governo do anjo caído é para eles, anjos caídos, você entende? É para eles, anjos caídos. Tá vendo? Então, o que acontece com os anjos arrependidos nesse meio? São apenas os escravos empregados dos anjos caídos. Mas quem tira proveito mesmo nesse reino de Satanás são os anjos caídos. Que é o que diz aí no cavaleiros e mulos. Então, quem são os mulos? Os anjos arrependidos. É o que leva as mercadorias para lá e para cá. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam trigo de Minite, panágue, mel, azeite e bálsamo. Espiritualmente falando, é a palavra de Deus. Eles usaram a palavra de Deus para negociar. Até com a palavra de Deus eles davam um jeito de conseguir dinheiro. É por isso que você vê esses comércios com a palavra de Deus. Um lá cria um livro falando de Deus, nem da palavra de Deus tá falando de Deus. Aí um monte de pessoa vai lá, compra camisa, roupa. Sempre vai estar tentando envolver o nome de Deus com alguma coisa para as pessoas gastar seu dinheiro. Curso, a própria teologia, você tem que pagar para aprender com eles. E o ensino que vocês aprendem na teologia é deles, não é de Deus. É por isso que você vê essa Babilônia aí, essa bagunça no mundo gospel. Porque até essa ilha aí, foi eles que trouxe. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da abundância de toda a sorte de riqueza, dando em troca vinho de Elbon e lã branca. Não sei, outra fábrica de alguma coisa aí desses trem de pano, né? Fez lã, essas coisas. Ele que inventou como fazer a lã, como fazer esses outros aí. Primeiro teve os 200 anjos que eles teriam aqui na Terra, né? Lá no Monte Hermon. Aí eles ensinou para os homens a manufatura, que é a troca de mantimentos. Ensinou a criar escudos e peitorais e também espadas. Ensinou o homem a fazer embelezamento da sobrancelha. Ensinou as letras, ensinou matemática, astrologia e algumas feitiçarias. Aí Lúcifer, que é Samael, ensinou os homens a fazer armas também. E ensinou a fazer cerveja, tingir cores e música. Que eram os tamborins da época lá. E também os anjos que desceram do céu, lá no Monte Hermon, eles ensinaram o aborto para os homens. Também Dan e Javã de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, aromático, que assim entravam no teu comércio. As ideias que os anjos deram aí para o ser humano fazer e inventaram fato, essas coisas. Eles fazem os comércios dele, troca. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nestas coisas negociavam contigo. Aí você vê que os arábios aí, eles sempre têm tendência para o lado do deserto. Não vê as cidades que eles fazem no deserto aí, no meio do mar, no meio da areia, lá, que faz aquelas cidades grandes lá. Porque a tendência dele é só deserto. Quando fala que os mercadores, é como o anjo caído, Lúcifer, os outros ministros lá que caíram com ele, era como eles vinham na terra para ensinar os homens, instruir os homens a ter essas artes, arte do comércio. Aí também você vê que até com a carne, né? Você não pode matar um boi. Se descobrir que você fez isso, ainda que seja seu e para o seu consumo, você acaba levando uma multa. Eles fazem leis também, né? Para acabar te oprimindo mais.
deixando você mais à mercê deles. Ele não deixa você livre. A cada momento eles vão fazendo mais leis também para não deixar você ter a liberdade. E eles impedem que um anjo arrependido tenha o seu próprio boi, mate, tenha a sua própria comida, porque eles querem que das fazendas deles, eles mandam o boi para o mercado e o anjo arrependido vai lá comprar. Aí também outra indústria que eles também inventaram, né? Ganha dinheiro nas costas dos anjos arrependidos, é a indústria farmacêutica. Eles vendem para você o remédio, mas esse remédio não te cura, faz você ficar dependente deles. A indústria farmacêutica lucra muito com os anjos arrependidos, porque confia na provisão deles, né? Se confiassem em Deus e obedecessem a palavra dele, não estariam nessa situação. E o anjo caído, Samael, Lúcifer, ele trouxe as faculdades, ele trouxe os seus professores anjos caídos para formar uma pessoa como um médico com um diploma de medicina, e essa pessoa sabe todos os sintomas de doença, e essa pessoa se dizer um médico, montar o seu consultório e lá receber pacientes que os mesmos demônios são aqueles sintomas que o médico estudou, eles vêm e colocam na pessoa aquele sintoma que aquele médico estudou na faculdade. Então aqueles demônios vêm com aquele sintoma que o médico estudou na faculdade e coloca no anjo arrependido. O anjo arrependido não tem conhecimento de nada, é um ignorante, nem a palavra do Eterno para socorrer ele da mentira e do engano ele tem conhecimento por conta própria, ele tem pela religião que também mente e engana. Aí aquele anjo arrependido com aquele sintoma vai lá no médico que foi formado pelo anjo caído os sintomas da doença. Aquele médico, que pode até ser um anjo caído também, fala pelos sintomas o que aquele anjo arrependido tem. Aquele pobre infeliz anjo arrependido, sem conhecimento algum, desprovido do Eterno, do conhecimento da palavra, aceita aquela enfermidade, e aquele médico, que pode ser um anjo caído, bate o martelo e dá a sentença. Se for uma sentença de morte, vai dizer quanto tempo aquela pessoa vai viver. Se não for uma sentença de morte, vai dizer como que ela vai sustentar a enfermidade e alimentar a sua enfermidade através de remédios, porque os remédios não são para curar, são para sustentar a enfermidade e manter o comércio da farmácia, o comércio da medicina. Porque se os remédios fossem para curar os enfermos, fecharia as farmácias, fecharia os consultórios. Então isso é um comércio, isso é um meio de ganhar dinheiro. Então os anjos arrependidos, eles ficam enfermos, eles saem desses consultórios com sua enfermidade para sustentar a sua doença com remédio, ou saem com sua sentença de morte. Porque é assim que o anjo caído e seus ministros faz a doença acontecer. Mas aquele que conhece a palavra do Eterno sabe que verdadeiramente Yahushua tomou sobre si as suas dores, doença e enfermidade. Então os anjos arrependidos, que têm conhecimento da palavra, são libertos do anjo caído e dos demônios, e de suas mentiras, dos seus enganos e das suas armadilhas. E está se preparando para ir para o reino do Eterno. Essa é a notícia maior para o anjo arrependido. Se libertar do anjo caído e seus demônios para ir para o reino do Eterno. E isso é pela palavra, é com conhecimento da palavra. É tanto que essa palavra farmácia é um disfarce, que ali é um local onde vende droga. Tem farmácia que fala a verdade bem na cara do povo, o povo não percebe. Drogaria, onde vende droga. Quer dizer, você vai lá, o médico manda um remédio para você, mas ali é uma droga. Vai fazer seu corpo ficar preguiçoso e viciado naquilo. Porque nosso corpo foi feito para se defender das bactérias e os vírus, e das doenças, foi feito para defender. Ele mesmo se defende. Mas quando você vicia ele dando um remédio, ele fica preguiçoso, ele não reage contra as doenças. Ele vem e espera que você joga aquele antídoto dentro dele,
E ele não quer mais trabalhar, ele está preguiçoso. Porque o seu corpo fica drogado, ele fica viciado. Então, agora eu não vou trabalhar mais. E também o Eterno me deu um entendimento aqui. O que acontece com o drogado? Ele fica demente, ele fica viajando, ele fica fora de si, fora da razão, fica um iludido, vivendo uma realidade que não existe. Então o remédio é a mesma coisa. Faz a pessoa fugir da realidade e fugir da razão. Aqueles poucos momentos, viver como se a dor não existisse. Mas a dor está bem ali, a doença está bem ali, vai voltar os sintomas. Porque não foi uma cura. Foi igual quando um drogado usa uma droga, quando ele é viciado, e ele começa a sofrer os problemas, que ele já está dependente. Então quando ele usa, para ele é ele voltar a um estado que é bom para ele. Mas não é um estado bom para ele. É o estado qual a droga deixou ele naquele estado que não é mais o natural nem normal dele. É o que agora ele se sente, ele acha. Então o remédio causa o mesmo resultado. A pessoa usa o remédio e dá aquela sensação de cura, que ela está curada. Mas depois que o efeito do remédio passa, a doença está lá, a dor está lá. Porque foi só um efeito, não foi um resultado. Porque os remédios não é para curar. É como eles dizem, aliviar. Então tudo não passa de um alívio para sustentar o comércio da doença e o comércio da farmácia. Por isso que o nome também vem de remédio, vem remediar. É uma remediação que eles fazem ali. Não cura. Não cura. Agora a palavra do Eterno é a cura. Porque arranca o anjo caído do entendimento da pessoa. Arranca ele. Liberta o entendimento dela. Liberta a mente dele. Liberta a mente dessa pessoa do anjo caído. Ele é a doença. E a Ruxu é a cura. A palavra do Eterno é a cura. Prova disso é quando o Yahushua pegou a mulher lá que estava com febre. Ele falou com a febre. A febre é um ser, porque senão ele não falava com ela. É um demônio dentro, colocando aquela doença, aquele sintoma. Exatamente. Porque se fosse uma coisa qualquer, ele não ia falar com ela. A febre sai dela. Então a enfermidade é um demônio. Por isso que na faculdade de medicina vão estudar os sintomas da doença, vão estudar o demônio, causador daquela doença. Os mercadores de Sebá e Ramá eram os teus mercadores em todos os mais finos aromas, em toda a pedra preciosa, ouro, negociaram nas tuas feiras. Mais uma ideia, mais um anjo caído aí dando a ideia de fazer essas coisas. Aroma, essas coisas aí. Lapidar pedra, essas coisas aí. Joias? Joias. Aí vem um, coloca um valor lá, daquilo lá, aquelas pedras lá. Gente, ali é uma pedaço de pedra. Como é que eu vou me trabalhar, me suar para pegar um pedaço de pedra e se entregar todo por causa de um pedacinho de pedra? Não importa se é ouro. Se é ouro, para mim vai servir para quê? Se você raciocinar, para que serve um ouro para mim? Eu vou morrer de trabalhar para pagar um pedaço de ouro, um pedaço de pedra. Para mim não vale nada. É igual hoje. Hoje é o papel, árvore, que planta no quintal de casa. Uhum. Aí a máquina vai lá e faz um negócio, um desenho no papel e fala que tem valor. E aí as pessoas, cabeção, se mata por causa de árvore. Que eles mesmos estão matando, arregaçando com as plantas aí. E aquele demônio da arte? Faz as pessoas valorizar o que você não entende o que está vendo. Faz um rabisco lá e dá um valor. E de onde vem esse valor? Se não é dos próprios demônios lá dentro fazendo ela valorizar o que eles querem que ela valorize. Porque tudo é a questão de passar o tempo, perder a vida eterna. Hoje a gente enxerga isso aí, mas nós era igual a vocês. Nós enxergamos isso aí por causa do Espírito Santo nos mostra. O que é que eu tenho que uma coisa vai me dar uma coisa tão dessa? Vai servir para mim para quê? É verdade. Ó, você pode ver que é tão assim, né?
E o próprio Satanás, né? Ele pega o ouro, que é uma pedra, né? De princípio, né? Aí depois ele sai do ouro, que é uma pedra, porque dá mais trabalho para você poder guardar, manusear e tudo mais, né? Aí vai lá e traz a planta, a árvore, faz o papel, faz o dinheiro. Agora, hoje é o virtual, né? É. O papel perdeu valor agora é virtual. Você não pega mais na mão. Você não sabe nem se existe, se realmente tá lá mesmo. É só um número que muda de um valor para outro, na tela do seu celular, na tela do seu computador. E por quê? No sistema dele, tudo é descartável. Nada tem valor. Então a sua alma é descartável, você não tem valor para ele. O importante é o lago de fogo para você. É isso que ele está atrás de você. E ele negocia a sua alma com tudo que os anjos caídos traz na terra. É verdade. Realmente, agora o Senhor realmente falou o que tem valor mesmo, que é a sua alma. Porque tudo que você tinha não serve mais de nada. Agora a única coisa que você tem é a palavra pelo canal Espírito Santo Ministra e o azeite na lâmpada e a tua alma. Esses são os únicos valores agora existentes na sua vida. E glória a Deus por isso, que você agora entendeu. Pegou toda a sua vida, trabalhou, perdeu todo o seu tempo trabalhando para o próprio Satanás, usar seu próprio corpo e ainda te mandar para o lago de fogo. Mas louvamos ao Senhor pela graça e misericórdia que Ele, por meio do canal, nos alcança, né? Graças ao Espírito Santo. Senão, tava todo mundo aí perdido, morto, lago de fogo. Muitos só iam acordar do outro lado, lá no lago de fogo, porque se o Senhor não tivesse vindo e por meio das orações que Ele tem nos convocado a orar com Ele, né, a velar com Ele, né, como os discípulos velaram também com Yahushua, muitos seriam se perdidos. Então, por conta das orações que Ele nos convidava a fazer com Ele, muitas almas serão salvas pelo canal, porque essa obra foi realizada debaixo de oração e de orientação do Espírito Santo. Então, graças ao Senhor, essa obra foi realizada, porque o ser humano não teria capacidade para fazer uma obra dessa da forma que foi realizada, porque foi por meio de visões, foi por meio de dons espirituais dados por meio do Senhor, o Espírito Santo. Então, louvado seja Ele por essa obra grande que eu creio que vai alcançar muitas almas. Assim, pelo menos, eu espero. Que todos venham se atentar e fazer conforme o canal tem instruído. Dar a vida e não negar o nome de Yahushua, e todos serem salvos. E compartilhem também, para que muitas outras almas sejam alcançadas também. E assim a gente espera que muitos sejam alcançados. Para não serem, né, lançados ao lago de fogo, né? Ainda continuamos orando e jejuando por vocês, almas, enquanto nós estivermos aqui na terra. Amém. Continuar. Aram, Gane e Éden, os mercadores de Sabá, Azur e Quilmari, negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em roupas escolhidas, em pano de azul e bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedros, entre tua mercadoria. Assim, hoje eles colocam qualquer pano lá e fala que é fino. Não é que a roupa é boa, é a marca agora, é isso que acontece. A roupa é normal lá, mas por causa que tem o nome de uma marca, aí já tem aquele preço elevado, sendo que é igual às outras. E aí os anjos arrependidos vai na onda e acaba sentindo vontade de comprar, né? Satanás coloca vontade de comprar, Satanás coloca cobiça naquele negócio sem valor e vai lá e acaba comprando. Exatamente. O que realmente, para falar a verdade, uma etiqueta muda tudo, né? Um nome muda tudo, né? Uma marca muda tudo. E também, né, depois que ele criou o mundo dos famosos, né? Aí todo mundo quer subir, quer estar lá em cima com os famosos, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser. Então nessa situação de todo mundo querer ser, até quando usa roupa de marca tá querendo ser, tá querendo aparecer, tá querendo ser alguém. Então é aí onde o anjo caído ilude a todos, influencia a todos, até numa questão de querer aparecer, querer ser, já está influenciado por ele, porque vai terminar
fazendo até o que não pode, para mostrar que é alguém. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, que traziam tuas mercadorias, e te enchestes e te glorificastes muito no meio dos mares. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no meio dos mares. As tuas riquezas, as tuas feiras, tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os teus calafetadores, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão os arabaldes. Esse vento oriental, o que é os anjos? Vem para acabar com tudo. Todo o império. Os anjos de Deus vêm arrasar com tudo. Esses outros anjos aí, esses anjos caídos. Depois você vai ver que ali pra frente deve estar aquela parte do Apocalipse lá que eles ficam chorando, se lamentando. E todos os que pegaram no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, lançarão pó sobre as cabeças, e nas cinzas se revolverão. Aqui é que os demônios já saíram do corpo das pessoas. A pessoa morre, ele sai do corpo. Far-se-ão calvos por tua causa, e cingir-se-ão de sacos, chorarão sobre ti, com amargura de alma e com amargas lamentação. E no seu pranto levantarão uma lamentação sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que foi destruída no meio do mar? Quando as tuas mercadorias saíram pelos mares, fartastes a muitos povos, com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio, enriquecestes os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. Que aqui quando aconteceu o arrebatamento, né? E vai ver que todo esse império, que tudo que Satanás construiu vai ser destruído. As pessoas vão ver o engano, vai ter as calamidades pelo mundo aí, então tudo vai ser destruído. As próprias pessoas vão ver a verdade, e quem encontrou o canal Azeite na Lâmpada é um bem-aventurado, porque vai escapar do castigo o qual Deus está trazendo para eles, para o Satanás, Samael e os seus anjos caídos. Vão entender quem era o Deus deles, quem manipulava eles, quem controlava eles, quem dominava eles, quem estava por trás de tudo e como eles eram massa de manobra. Manobrados pelo anjo caído e os seus 10 ministros em tudo, até no ar que respiravam. Quando as tuas mercadorias saíam pelos mares, fartastes a muitos povos, mas a multidão das tuas riquezas e do teu negócio enriquecestes os reis da terra. No tempo em que fostes quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis tremeram sobremaneira e ficaram perturbados nos seus rostos. Essas pessoas que estão num grupo de uma única ideia, que nem por exemplo um cientista, os filósofos, eles todos vão se quebrantar no meio, porque vai ver que a sua filosofia não serviu para nada, sua ciência não serviu para nada, nada do que vem da sabedoria desse mundo aqui vai servir para nada, porque o Senhor veio, mostrou que Ele é o único Deus, e agora vai vir trazer o castigo para aqueles que estão sobre a terra. E a única sabedoria que vai livrar as pessoas da terra desse castigo que Deus está trazendo para os demônios de Samael é o que tem aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra. E quem não andar no caminho que o Senhor está dizendo para andar vai acabar sendo condenado juntamente com Samael
e os anjos caídos. E tem uma coisa, a questão dos filósofos, dos que trazem o fundamento, o alicerce desse mundo, onde as pessoas edificam a sua vida, montam naquelas ideias, vivem essas ideias, para eles, como anjos caídos, unicamente vai ser o que o Eterno já disse, que eles estão mortos e condenados ao lago de fogo. Então, para eles, é só a destruição do reino deles, da vida deles na terra, e eles serem lançados ao lago de fogo. Agora, os anjos arrependidos é que sofrerão dano da tragédia, da desgraça que vai cair sobre eles. Ver o mundo deles desmoronando nas suas cabeças e os alicerces debaixo dos seus pés afundando. Porque todo o apoio que os anjos caídos ofereceram para eles, todos os usos de costume, toda a vida na terra, toda a vaidade, toda a influência, tudo que eles viveram, de um dia para o outro, não vai existir mais nada, acabou tudo. Os anjos arrependidos não terão mais alicerce para colocar os pés, não terão mais firmezas, não terão mais nem o que falar, porque eles ficarão desnorteados, eles ficarão em prantos e lamentação e desgosto pela escolha de ter seguido os anjos arrependidos. Eles não terão resposta, eles não terão em que alicerçar mais as suas vidas para colocar os seus pés para se sustentar, porque para o lado que eles forem, desmoronará debaixo dos pés deles. A única terra segura aonde eles poderão pôr os pés e firmará debaixo dos pés dele, será o azeite da lâmpada do Espírito Santo ministra, a palavra do Eterno. Mas outro local que eles for, que eles tentar ir, que eles fugir, que eles correr, que eles caçar lugar para se esconder, no alicerce dos anjos caídos, vai desmoronar debaixo dos pés deles. E vai cair sobre a cabeça deles as suas culpas, se assim eles não se consertarem com o Eterno através desses dois canais. Eles serão sentenciados às mesmas condenações dos anjos caídos, o lago de fogo. Essa é a palavra de alerta para todo anjo arrependido. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti. Tu te tornastes em grande espanto e jamais subsistirá.